E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Uma boa noite a todos, no nome de Jesus. Deus abençoe todos que estão aqui presentes, os nossos irmãos pela internet. Nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho da Carta de Paulo, 1 aos Coríntios 15, 51. Todos têm? Diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Deus Todo-Poderoso, o Senhor foi quem escreveu esta palavra, é o Senhor que dá inspiração para quem escreve, é o Senhor que dá inspiração para aquele que cumpre, ó Pai. E é o Senhor que nos inspira para falar e ouvir acerca das obras tão grandiosas que o Senhor tem feito na terra, Pai. E nós estamos aqui nesses últimos momentos da raça humana, desfrutando de uma mensagem única e verdadeira, Pai. Somos gratos ao Senhor, porque o Senhor se lembrou de cada um de nós. O Senhor tratou com cada um de nós, e o Senhor colocou dentro de nós esta semente preciosa que ama a sua palavra e que tem desejo pelo Senhor. Toma cada um sobre a unção do Senhor, Pai, que possamos ter um bom tempo enquanto ouvimos a sua palavra, que aqueles que estão pela internet também sejam abençoados, que haja uma unidade de espírito, de amor, de reverência e respeito, Pai, à medida que a sua palavra é pregada, que cada um possa tomar a sua porção, ó Pai, e ser fortificado com a mensagem desta hora. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos meditar um pouquinho mais nesta palavra. A gente está falando sobre o arrebatamento, sobre
a ressurreição, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a voz do sétimo anjo, que é a voz da ressurreição. Existem certos capítulos que são chaves no conhecimento daquilo que Deus está fazendo. Nós somos um povo peculiar que Deus escolheu para crer no que estamos crendo. A nossa mensagem ela é única, né? Não é para todos, mas é para um povo que já foi escolhido para ela. Quando você pensa em muitas pessoas, você tem que se lembrar daquela escritura que Jesus disse: muitos são chamados, poucos escolhidos. Existe um ministério que chama, mas existe um ministério que escolhe. Então nós não estamos aqui iludidos que esta mensagem vai chamar. Esta mensagem não está chamando. Esta mensagem é para quem foi chamado. Esta mensagem é para os escolhidos. Amém? É uma mensagem que é para um povo que já foi selecionado. Se você pensar nos ministérios que chama, você vai ver que o ministério de Moisés era para chamar. O ministério de Moisés era para os chamados, muitos. 2 milhões de pessoas foram chamadas com o ministério de Moisés. Mas o ministério de Josué, ele escolheu dentre os chamados. Veja que os escolhidos, eles são trazidos de dentro da igreja chamada. Moisés chamou, Josué escolheu. 2. Né? No ministério de Jesus não foi diferente. O ministério de Jesus, ele chamou, estava chamando as pessoas, atraiu uma grande multidão. Mas o Espírito Santo, ele escolheu no dia de Pentecostes. Você pode perceber que Jesus, com o seu evangelho, ele ajuntou 5.000, 10.000 pessoas no seu ajuntamento. Mas quando chegou a obra do Espírito Santo, você tem ali 160 no cenáculo, esperando o ministério dos escolhidos. Então, um ministério chama e o outro escolhe. Então, o nosso ministério aqui, irmãos, é para poucos escolhidos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. O ministério da primeira e segunda etapa, nós fomos chamados, nós estávamos numa grande multidão. Mas dentre os que foram chamados pela primeira e segunda etapa, nós fomos escolhidos para a terceira etapa. O irmão Brana, com o seu ministério, atraiu uma grande multidão. Agora, quando João começa a pregar, João está entre os escolhidos. Brana é os muitos chamados, João é os poucos escolhidos. Então você deve se sentir privilegiado, porque a mensagem que nós pregamos hoje é para poucos, que foram tirados do sistema denominacional. Então a mensagem própria, o caráter da mensagem que temos, é para aqueles que já foram escolhidos. É uma mensagem diferente, é uma mensagem que ela peneira os chamados. É uma mensagem que manda embora os chamados. Jesus, ele chamou uma grande multidão, mas quando ele foi pregar a doutrina, na sua terceira etapa, ele escolheu, dentre aquela multidão, ele escolheu 12, e um era o diabo. Mostrando que até mesmo dentre os escolhidos, ainda haverá alguns que ainda não estarão de acordo com a palavra, estarão ainda fora da vontade de Deus. Então, a mensagem que nós estamos pregando hoje é para os escolhidos, aqueles que Deus escolheu a dedo para ouvir a voz do sétimo anjo.
Eu tenho essa escritura anotada aqui porque é uma coisa muito importante para nós hoje, meditarmos nessa escritura. O culto passado nós lemos Tessalonicenses, né? E 4:16, e neste culto nós temos lido 1 aos Coríntios 15:51. Quando você ouve essas duas escrituras, você veja que o apóstolo Paulo, ele sabia, sendo profeta, do que estava falando. Mas este capítulo de Tessalonicenses 4:16, ele é Apocalipse 10, ele é o 7º selo. É uma coisa, é uma mesma coisa, mostrando um mesmo acontecimento, mostrando que o mesmo Senhor estava descendo do céu para executar, o profeta diz, essas 3 coisas que parecem ser distintas a princípio, mas não são distintas. Mas voltando aqui um pouquinho nesta questão das trombetas que a gente sabe que soou para Israel. As trombetas que soaram para Israel, o profeta ensina que é um distúrbio político. Ao mesmo tempo em que 7 selos para a igreja são distúrbios religiosos. Um é distúrbio político e o outro é distúrbio religioso. E quando se fala de distúrbio religioso, você tem que pensar em 7 selos que Deus abriu para a igreja no decorrer de 7 eras. 7 selos que mostrariam o trabalhar de Deus dentro destas 7 eras da igreja. Quando você pensa aqui em mistério, como o apóstolo Paulo diz aqui, eis aqui vos digo um mistério. Quando você pensar em mistério dentro da Bíblia, você tem que pensar na voz do 7º anjo. Porque na voz do 7º anjo, quando ele tocasse a sua trombeta, se cumpriria todo o mistério de Deus. Amém? Então, quando se pensa em mistério, você tem que saber, na voz do 7º anjo, se cumpre não só o mistério da ressurreição, que está envolvido a voz de arcanjo e a trombeta de Deus, mas está também dentro da voz do 7º anjo, está os mistérios de toda a Bíblia. Tá certo? E tudo isto você tem que saber que já cumpriu. Por isso, para a noiva de Cristo, quando você pensa no mistério do novo nome, para nós não existe mais. Porque nós vimos que na voz do 7º anjo se cumpriu este mistério. Quando você pensa no mistério da vinda, para nós não existe mais esse mistério. Na voz do 7º anjo se cumpriu este mistério. Quando você pensa no mistério do 7º selo, o dia e a hora, para nós que cremos na voz do 7º anjo, não existe mais este mistério. Se cumpriu na voz do 7º anjo. Por isso, Mombrana diz, vigie bem o 7º. Olha para você ver, é tudo dito em parábolas, mas para a noiva já está claro. Vigie bem o 7º, foi a vinda do Senhor. Então, a coisa vai se abrindo para a igreja à medida que nós vamos comendo este livrinho e degustando, né? O trabalho do pastor é este, é guiar as ovelhas em pastos verdejantes, aonde se tem o verdadeiro alimento. A obra de um pastor, o ofício de um pastor, é tomar o alimento que Deus dá e servi-lo à igreja, administrar para a igreja isso. A Bíblia diz que Deus deu o pastor para isso. O pastor, ele está dentro daquele quinto de Efésios, e ele tem por ministério de Deus, ele é ungido para aquilo, ele é capacitado para tomar o alimento do dia e trazê-lo para a sua congregação. Amém? Eu não estou aqui para ensinar os pastores como eles devem administrar a palavra para os seus rebanhos. O pastor, ele cuida do seu rebanho. Então, cada pastor deve ser respeitado da forma como ele administra a mensagem da hora para o seu rebanho. Tá certo? Eu tenho que respeitar cada um
na forma como o pastor sente de Deus de trazer a mensagem da hora. O importante é que é o livrinho que João comeu. A mensagem da hora da noiva é comer o livrinho com João. Agora, como os pastores vão fazer, é entre Deus e eles, com cada um. O importante é que eles alimentem a igreja com a mensagem do dia, com a mensagem da hora. Tá certo? Se o pastor vai colocar o CD para a sua igreja, é entre ele e Deus. Isso aí, não existe doutrina para isso. Eu não tenho que fazer um pé de guerra disso aí, e travar um cavalo de batalha com os outros ministros, para dizer que o meu jeito de administrar a mensagem é certa e os deles são errados. Cada um administra conforme tem a direção de Deus, a liderança de Deus. Eu não tenho que trazer para o púlpito a forma como eles devem fazer isso, não. Isso aí é particular de cada ministério, de cada rebanho. O importante é que o alimento da hora seja dado para a igreja. Amém? A igreja, ela se alimenta com a mensagem da hora. A mensagem da hora é a terceira etapa da noiva. Não é nem a terceira etapa do Mombrana, porque a terceira etapa do Mombrana é revelar. A terceira etapa da noiva é comer. Então, eu próprio, como pastor, me alimento da terceira etapa da noiva. Eu como o livrinho com João. E enquanto eu passo para os irmãos a mensagem da hora, eu sou alimentado também. E a mensagem de João, ela é explicar tudo aquilo que o sétimo anjo não pôde explicar. E toda esta explicação gira em torno do capítulo 10 de Apocalipse. Todo este mistério da noiva e Cristo se dá neste capítulo 10 de Apocalipse. Ali está o nosso alimento, ali está tudo o que nós precisamos. O que nós temos que fazer é alimentar a igreja com o livrinho que João comeu. Amém? Por isso João, ele tipifica a igreja, né? Então, meu irmão, eu creio que o foco deve ser aquilo que importa, aquilo que ajuda a igreja. E o profeta, ele mostrou para nós que a igreja precisaria de 7 trovões para que a igreja tivesse o seu avivamento, tivesse o seu Pentecostes, tivesse o seu deleite com Deus. Apocalipse 10. Então, neste capítulo que eu acabei de ler para os irmãos, sobre a ressurreição dos mortos, quando falamos do alarido, da voz de arcanjo e da trombeta de Deus, isso aqui é um acontecimento que está em Apocalipse 10, né? E está também em 1 Tessalonicenses 4. É o mesmo acontecimento, é o mesmo Senhor, é a mensagem do sétimo anjo, é a voz do sétimo anjo, trazendo a mensagem do Filho do Homem para a terra. Aqui neste capítulo de São João, quando você fala sobre a voz da ressurreição, meu irmão, você vai ver que tudo já ficou para trás. Não se tem nada para frente a não ser a ida da igreja. Tudo ficou para trás no ministério da voz do sétimo anjo. Todo este acontecimento que o povo está esperando acontecer, as pessoas estão esperando um alarido, as pessoas estão esperando uma voz de arcanjo, as pessoas estão esperando a voz da ressurreição, a trombeta de Deus. Tudo isso já aconteceu. Essa trombeta é a última trombeta, é o último selo. O último selo é o último mensageiro. Então tudo que tinha que acontecer para a igreja, aconteceu na voz do sétimo anjo. Quando você toma conhecimento, compreensão do que é o ministério do sétimo anjo, muitas dúvidas se desvanecem, elas se acabam. Quando você crê na voz do sétimo anjo, quando você crê na mensagem do sétimo anjo, muitas dúvidas se desvanecem, porque tudo cumpriu na voz do sétimo anjo. Amém? Então, quando você pensa no alarido, deixa eu ler aqui um parágrafo para os irmãos, na mensagem o rapto, o profeta diz assim,
Agora, vamos entrar profundamente na palavra. Agora, também em relação às 7 eras da igreja, encontramos em Apocalipse 10, o grande mistério do livro haveria de ser aberto por meio da mensagem do 7º anjo. Há um mensageiro sobre cada um destes, e também um mensageiro na terra. A palavra anjo significa um mensageiro. O ministério do 7º anjo, quando ele estava proclamando sua mensagem, não no princípio de seu ministério, mas quando ele começou a proclamar sua mensagem. Então o profeta ele vai detalhando e vai separando. E aí ele diz ainda, no princípio do ministério de Jesus, ele começou curando os enfermos. No princípio do ministério do 7º anjo, ele começou curando os enfermos. Olha, todos diziam, olha, aquele grande rabino, ele é um profeta. Todos queriam ter ele em sua igreja. Foi assim com Mombrana? Mas quando ele disse, eu e meu pai somos um, aquilo foi diferente. Então veja, não no princípio do seu ministério. Agora, olha esse parágrafo aqui que interessante para os irmãos verem que a voz da ressurreição é a voz de arcanjo. Esta voz é a voz do 7º anjo. Porque a voz do Filho do Homem se deu na voz do 7º anjo. Olha o que o profeta diz aqui nesse parágrafo 77 da mensagem O Rapto. Se não cremos na Bíblia, veja, a Bíblia diz que quando o mensageiro da 7ª era da igreja começasse a tocar sua trombeta, então os mistérios de todas as coisas que têm sido torcidas através das eras serão reveladas naquele tempo. Que tempo? Na voz do 7º anjo. Mas olha aqui o que ele diz agora. E aqui o vemos, o Filho do Homem entre seu povo fazendo exatamente isso. Então a voz de arcanjo se deu na voz do 7º anjo. E se a voz de arcanjo é a voz da ressurreição, a ressurreição acontece quando a voz do 7º anjo está sendo executada na terra. Os irmãos estão acompanhando? Veja aqui, confirmando a mensagem como ele disse que o faria. Aqui encontramos estas coisas nesta última era. Você veja que o ministério do 7º anjo, irmão, é o 7º selo. O profeta diz, é o final de todas as coisas, é o encerramento de tudo, é o final de todas as coisas. Só que as pessoas querem esperar essas coisas que aqui nós lemos, um alarido, uma voz de arcanjo, uma trombeta de Deus, eles querem esperar isso ainda acontecer, quando é o mistério e o ministério do 7º anjo. Então nós não podemos esperar nada mais, e o profeta ainda lhe diz aqui, Agora, quero que captem isso, não deixe passar por alto. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses que o Senhor mesmo aparece. O Senhor mesmo aparece. A primeira coisa que sucede, agora note com cuidado, alarido, a voz e uma trombeta. Irmão, isso aqui é uma coisa só, é o ministério do 7º anjo. Não tem como você esperar outro mensageiro para cumprir voz de arcanjo. Não tem como você esperar uma última trombeta. A última trombeta é o último selo é o último mensageiro. Tudo se dá na voz do 7º anjo. A palavra diz que o mesmo Senhor, o Senhor mesmo aparece. Agora o profeta não está brincando, a Bíblia não está brincando. A primeira coisa que sucede, agora note com cuidado, alarido, voz e uma trombeta. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. Aí ele diz aqui, olha, sucedem essas 3 coisas distintas. O alarido, a voz e a trombeta. Estas coisas têm que suceder antes da aparição de Jesus. Agora,
o alarido, aí ele diz aqui, ó, Jesus executa as 3 coisas em sua descida. Tá certo? Jesus executa a sua obra de voz da ressurreição, voz de arcanjo, trombeta, a última trombeta é a voz da ressurreição. A última trombeta é a voz do 7º anjo. É o ministério do 7º anjo. A voz do 7º anjo é a voz do Filho do Homem nesta última trombeta, que é a trombeta da ressurreição. Eu não tenho que ver os mortos para me crer nisso. Eu não tenho que ver nenhum morto ressuscitado para me crer. Eu creio que já aconteceu. Porque é assim que a Bíblia está dizendo, é assim diz a Bíblia, é assim diz o profeta. A ressurreição já aconteceu na voz do 7º anjo. Porque o ministério do 7º anjo é o mistério de toda a Bíblia. Eis aí vos digo um mistério. Na onde você tem que pensar? Voz do 7º anjo. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olho ante o último selo, ante a última trombeta, ante o último mensageiro. A prova da ressurreição, irmãos, é tão clara quando você sabe o que é a voz do 7º anjo, que a voz do Filho do Homem estava neste 7º mensageiro. Os irmãos perceberam que lá na ressurreição, olha para você ver que interessante, lá na ressurreição, o que aconteceu quando Jesus bradou ali, olha, presta atenção, Mateus 27, 50, olha o que ele diz aqui, e Jesus, clamando outra vez, olha, com grande voz, sabe, o que é a grande voz? É a voz de arcanjo, é a voz da ressurreição, e clamando Jesus, outra vez, com grande voz, rendeu o Espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Isto aqui aconteceu no Monte Pôr do Sol. O profeta testemunha de pedras que eles levaram ali, do terremoto que deu ali, que eles fizeram de peso para as escrivaninhas dos homens que estiveram ali. Pedras rolaram. E abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos que dormiram foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade e apareceram a muitos. E Jesus clamando outra vez com grande voz, voz do Filho do Homem. Voz do Filho do Homem. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou, olha aqui, com grande voz. Está aqui, novamente, a voz da ressurreição. Quem que clamou com grande voz para que os trovões soassem? A voz do 7º anjo. Então, irmãos, a voz do 7º anjo é a grande voz da ressurreição. A que vigília veio esta voz? Na 7ª vigília, com grande voz, como quando brama o leão, havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Agora, nós estávamos falando sobre trombeta, distúrbio religioso e distúrbio político. Para Israel é distúrbio político, para a igreja, selos são distúrbios religiosos. Quando você lê que é um alarido, se você olhar no Velho Testamento, alarido era o som da guerra. Alarido era o som de guerra, era o som de clamor de combate, muitas vozes ao mesmo tempo. Era um ruído estridente de guerra. Quando se tinha um alarido de guerra, era o povo se reunindo e gritando porque ia haver guerras. E quando você olha a mensagem do 7º anjo, é a voz dos 7 trovões. E o que é 7 trovões? Um alarido de guerra. Cada mensageiro, quando ele entra em cena, ele declara guerra.
Então, quando chegam os trovões, é reunido todos aqueles alaridos de guerra que tiveram desde o primeiro selo, é reunido na voz do sétimo anjo. E quando a voz do sétimo anjo soa, são 7 trovões. Então, 7 trovões, um alarido de guerra, um clamor de guerra, justamente falando desses mensageiros. Então, a mensagem do sétimo anjo é um alarido, onde reúne-se todos os clamores de guerra, desde o primeiro selo até o 7º selo. Né? Na sua trombeta, no seu ministério, soa-se 7 trovões, um alarido de guerra, a mensagem do sétimo anjo. Né? Na voz de arcanjo, na voz do Filho do Homem. Ele enviou o primeiro mensageiro, e ele pregou, e a trombeta soou, como descobrimos aqui. Então, a trombeta está declarando guerra. Uma trombeta sempre declara guerra. O mensageiro, o anjo, chega na terra, o mensageiro da hora, como Lutero ou qualquer um desses mensageiros. Ele chega, um selo se abre, é revelado uma trombeta, e a trombeta soa, e a guerra é declarada. Amém? Então, o alarido que o profeta está dizendo aqui na mensagem, é justamente a mensagem do sétimo anjo, o ruído de 7 trovões, vozes de 7 trovões, para poder ser soada na voz do Filho do Homem, que é a voz do arcanjo. Deixa eu continuar aqui, lendo aqui mais um pouquinho para os irmãos verem. Aqui vemos o Filho do Homem entre seu povo fazendo exatamente, confirmando sua mensagem. Não veio na primeira vigília, na segunda vigília, nem na terceira vigília, porém veio na 7ª vigília. Agora, nos tempos da Bíblia, falando das vigílias, não se divide a noite em horas, foi dividido em vigílias. E havia 3 vigílias. A primeira vigília era das 9 às 12, a segunda era das 12 às 3, e a terceira era das 3 às 6. Agora, 3, dando-nos um 9, um número perfeito. Então voltemos ao 6, ou ao 7, para o rapto, o qual sucederá entre 6 e 9, de alguma manhã. 80. Agora, quero que vocês captem isso. Não deixe passar isto por alto. Você vê que a mensagem, nós já falamos sobre isso, nós já pregamos sobre isso, mas a mensagem, ela continua viva para nós. Note, a palavra diz que o Senhor mesmo aparece. A primeira coisa que sucede, agora, com cuidado, note com cuidado, alarido, voz e uma trombeta. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Sucedem 3 coisas distintas: alarido, voz e uma trombeta. Jesus executa estas 3 coisas. O que é um alarido? É a mensagem. Que mensagem? A mensagem do sétimo anjo. Tá certo? O que é a mensagem? O que sai primeiro? O pão da vida, trazendo a noiva ao gozo. Veja, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Deixa eu ler mais uma coisinha aqui para os irmãos. Olha, agora, 96. Agora, a primeira coisa é o alarido, logo a voz e depois a trombeta. Mas você pode perceber que alarido, voz e trombeta é o ministério do sétimo anjo, é a voz do sétimo anjo, é o 7º selo abrindo, trazendo a voz do Filho do Homem para a terra, a voz da ressurreição. Na mensagem do sétimo anjo, irmãos, acontece todas estas coisas. Não adianta a gente ficar olhando para frente e esperar que isso vai acontecer, quando tudo já aconteceu na voz do sétimo anjo. O alarido é um mensageiro preparando as pessoas. A segunda coisa é a voz da ressurreição. Na onde que soou o alarido, que é a mensagem do sétimo anjo? Na voz de arcanjo.
E que é a voz do arcanjo? A voz do Filho do Homem. Olha, a segunda coisa é a voz da ressurreição. É a mesma voz que encontramos em João, o qual clamou a Lázaro no sepulcro. Temos, pois, a preparação da noiva, logo a ressurreição dos mortos para subir junto. Agora observe, são três coisas que sucedem. A seguinte, qual será? A trombeta. Que trombeta? A última trombeta. O último ministério. O último selo. Tudo se dá na abertura do sétimo selo. O sétimo selo o traz de novo à terra. O mesmo Senhor é trazido para a terra na voz do sétimo anjo, na mensagem, no alarido. Um alarido, uma voz e uma trombeta. A terceira coisa será a trombeta, o que na festa das trombetas sempre era chamando as pessoas para a festa, isto é, para a ceia do Cordeiro. Vê você? A primeira coisa que sai é sua mensagem, chamando a noiva, logo é a ressurreição da noiva que dorme e que tem morrido através das eras. Todos se juntarão com a trombeta na festa nos céus. Olha aqui o que o profeta diz. 97. Estamos prontos agora mesmo. A única coisa que resta é que a igreja sairá. Não resta mais trombeta, não resta mais voz de arcanjo, não resta mais ressurreição dos mortos, não. A única coisa que resta é a saída da igreja. Tem que permanecer na presença do sol. Veja, e logo a abertura dos 7 selos, os mistérios, mostrando todas aquelas coisas que haviam acontecido. Eu não sabia disso, porém, há homens aqui nesta noite que estavam ali, no tabernáculo, que me ouviram pregar o sermão, senhores, que horas são? E naquela manhã, no dia 28 de fevereiro de 1963, exatamente onde o Espírito disse que estaria, estávamos parados ali, 7 anjos diretamente do céu, e quando eles subiram da terra, os levou um torvelinho, e nós ali contemplamos, enquanto se formaram para o noroeste. Você vê que o profeta prega para pessoas espirituais, ele está fazendo referência ao alarido, à descida do 7º anjo, à descida da voz de arcanjo, ele está fazendo referência a Apocalipse 10. Tudo isso se dá em Apocalipse 10. O mistério de toda a Bíblia foi consumado na voz do 7º anjo. Todos os mistérios da Bíblia saíram à cena quando a voz de arcanjo tocou a sua trombeta. Você não separa a voz de arcanjo da voz do 7º anjo. Porque a voz dos 7 trovões, elas soaram na voz do 7º anjo. A grande voz que soou os 7 trovões é a voz do Filho do Homem. Irmão, não existe outra voz para ressuscitar a não ser a voz de arcanjo, que é a voz do Filho do Homem. Não adianta você esperar, agora a noiva, não tem uma pregação assim que eles falam, que a noiva vai chamar os mortos. Isso aí não existe, meu irmão. Aonde que está escrito isso aí? A ressurreição não se dá na voz da noiva, se dá na voz do arcanjo. A voz de ressurreição é a voz de arcanjo, é a voz do Filho do Homem. Então, não existe da noiva agora chamar os mortos, não. Os mortos já foram chamados. Só resta nós sermos transformados. Nossos irmãos de 7 eras já ressuscitaram. Eles estão esperando agora nós sermos transformados. A única coisa que resta do capítulo de Tessalonicenses 4,16 é nós, os que estamos vivos, sermos transformados. Porque os nossos irmãos já ressuscitaram. Eles estão esperando ver os túmulos se abrirem, e sair ali uns cadáveres ali e ser transformados. As pessoas estão querendo ver isso. Nós não vamos ver isso. É num piscar de olhos. Tudo isso se dá num piscar de olhos. Vamos mais um pouquinho aqui? Essa mensagem é muito importante.
Olha, agora observe, no versículo 50, sua forte voz despertou aos santos do Antigo Testamento. Nós estamos falando da primeira vinda. Quando Jesus morre na sua primeira vinda, o seu brado, a sua voz de arcanjo, despertou todos os santos do Antigo Testamento. Esta vinda fez isto, mostrando que esta segunda vinda teria que fazer a mesma coisa. Você tem que acompanhar o que Deus faz a primeira vez, Ele faz a segunda vez. Não existe outra voz mais poderosa do que a voz do Filho do Homem. Qualquer ressurreição acontece perante a voz do Filho do Homem. Veja quando ele encontrou Lázaro morto. A Bíblia diz que com grande voz ele disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro ressuscitou. Não existe outra voz de outro mensageiro, de outra coisa para fazer isto. Já aconteceu na voz do sétimo anjo. Foi exatamente como quando a voz forte despertou Lázaro. E, olha aqui, a segunda é cumprida em Tessalonicenses 4, 13 e 18. O acabamos de ler. Isto será o segundo rapto. O segundo rapto será a ascensão da noiva. E os santos do Antigo Testamento já estão em sua presença. Eles saíram com sua voz forte quando ele clamou e rendeu o Espírito. Porque o sacrifício, a propiciação de pecados, pelos que eles haviam esperado, crendo que vinha aquele Cordeiro perfeito, havia favorecido, ou oferecido o sacrifício do Cordeiro. Quando ele morreu e rendeu o Espírito, clamou com grande voz. Olha, presta atenção. Então despertaram os santos do Antigo Testamento. Observe agora o alarido, a voz, as mesmas coisas em sua vinda. Na primeira vinda, houve a voz do Filho do Homem para a ressurreição dos santos do Antigo Testamento. E agora, na segunda vinda, houve a voz da ressurreição para a noiva de 7 eras que havia dormido. Rendeu o Espírito e quando fez, o sacrifício foi aperfeiçoado e o paraíso se esvaziou. Voltaram à terra. Veja, irmãos, que a Bíblia ela não falha, né? A Bíblia ela não falha. Deixa eu ler mais aqui uma coisa para os irmãos aqui, ó, que traz luz isso aqui. Mensagem Cisternas Rotas, 158. Agora veja. E se algo acontecer que... Somente recordem que é apenas algumas horas de sono e repouso até que nos encontremos. Lembre-se de que os que ficarem vivos não impedirão aqueles que estão dormindo. Porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, olha o que ele diz aqui, a sexta acabou de soar. E essa última trombeta, quando o último selo, será a vinda do Senhor. Ela soará e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. É a mesma situação nesta mensagem aqui. Olha. Mesmo aqueles que estiverem vivos até a sua vinda, não impedirão aqueles que dormem, pois a trombeta de Deus soará, o alarido, a voz de arcanjo, aquela última trombeta, quando o último selo for rompido. O último selo já foi rompido? O sétimo selo já foi rompido? Quando o último selo for rompido, quando o sétimo anjo estiver dando sua mensagem, eis aí vos digo um mistério, nem todos dormiremos, todos seremos transformados na presença da última trombeta. A última trombeta soará,
e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, permanecermos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares. Veja, ele rompe os selos, revela os mistérios para a última era da igreja, a última que está vivendo. A voz do sétimo anjo, a voz de arcanjo, o alarido e a trombeta de Deus, a última trombeta. Todas essas coisas são uma mesma coisa. Acontece no último ministério, que é o sétimo selo. Ele disse, se vem na primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília, até a sétima vigília, ali saiu um comando, uma chamada, eis aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Então você veja que tudo está em torno desta última trombeta. Olha, os selos foram rompidos, para quê? Na última era da igreja, para revelar estas verdades. O Cordeiro rompeu os selos e o revelou para a sua igreja, a fim de recolher seus súditos para o seu reino. Ele quer trazer seus súditos. Da onde? Do pó da terra, do fundo do mar, dos abismos, de toda parte. Olha, das regiões das trevas. A abertura dos selos, irmão, fez todo este reboliço sobre a terra e sobre a tumba dos mortos. Veja, do paraíso, onde quer que eles estejam, ele chamará quem? O Filho do Homem, a voz de arcanjo, e eles responderão. Ele chamará e eles responderão. Ele vem para apanhar seus súditos. Ele revelou os seus segredos e eles os reconheceram. E por este tempo, o tempo não será mais. Já se acabou. Ele deixa o trono de ser um intercessor, como um cordeiro imolado, para ser um leão da tribo de Judá. Para trazer juízo ao mundo, o mundo que tem rejeitado sua mensagem. Ele já não é mais um mediador. Amém? Vê que só um profeta para mostrar estas coisas para nós, né? A forma como Deus escolheu revelar todos os seus mistérios, a forma como Deus escolheu trabalhar e mostrar sua palavra, né? Nós falávamos sobre Jesus, né? Que o último mensageiro, ele tem o ministério do Filho do Homem, que é para chamar a noiva. O que chama a noiva é o ministério do sétimo anjo, na voz do Filho do Homem. Olha o que ele diz aqui na festa das trombetas, este último parágrafo para nós encerrarmos aqui, ó. O Espírito Santo de volta à igreja novamente. Cristo, ele mesmo revelado em carne humana no tempo da tarde. Ele disse, ele prometeu isto. Quando concluído, na era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria dado a conhecer a noiva. Está certo? A congregação diz. Apocalipse 10, ouça com atenção. A noiva chamada para fora pela palavra. Cristo, ele mesmo chamando a noiva para fora. Manifestando claramente Hebreus 13:8, que ele é o mesmo. Aquele que crê em mim fará estas obras e as fará maiores. Lucas 17:30, a manifestação do Filho do Homem. E também Malaquias 4. Todas essas escrituras que estão prometidas, isto entre o sexto e o sétimo selo, entre a sexta e a sétima trombeta. Amém? A festa do Pentecoste termina no período da sétima trombeta. Porque o próximo é a vinda o sétimo selo, porque o próximo é o mistério da vinda de Cristo. Né? Você vê que o profeta continua falando de mistério, meu irmão. Mas o mistério é justamente o ministério do sétimo anjo. Né? Tudo se dá nesta última trombeta, neste último selo. Tudo acontece quando o mesmo Senhor desce do céu com esta mensagem alarido
que é proclamada na voz do Filho do Homem, a voz de arcanjo, e que é na última trombeta. Alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Voz do sétimo anjo, 7 trovões e o 7º selo, que é a última trombeta. Né? Tudo, o profeta diz, é juntado na vinda gloriosa do Filho de Deus. Jesus executa essas 3 coisas em sua descida. Jesus tem a mensagem, o alarido, Jesus tem a voz de arcanjo para ressuscitar os mortos, e Jesus está na última trombeta, que é o último selo, que é o 7º selo, o selo da sua vinda. A coisa é perfeita. Quando você tem os seus sentidos espirituais abertos para ver, nada pode esconder isso de você. Para você não existe mais segredo, não existe mais mistério, tudo se cumpriu na voz do 7º anjo. Né? Não é glorioso a mensagem do 7º anjo? A voz do 7º anjo pôs fim a todos os mistérios, tira todas as dúvidas. Ah, você fala, mas e o novo nome? Na voz do 7º anjo se cumpriu o novo nome de Deus. Tudo isso se ajunta perfeitamente, o 7º selo trazendo para nós o Filho do Homem na terra, com uma mensagem, um alarido. O alarido é a mensagem dos 7 trovões, um ruído de guerra, 7 vozes, que é soado na voz do arcanjo, da ressurreição. Tudo isso é ajuntado na última trombeta. Alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Formam completamente ali o ministério do 7º anjo, e o que Deus tinha para fazer está feito, meu irmão. Veja para você ver que não resta mais nada para nós, a noiva de Cristo, a não ser tirada da terra. Nós não temos tempo para ficar brincando de igreja mais, muito menos de ficar em conflito de ideias, em conflito de pensamentos, entre membros, entre pastores. É hora de nós alimentarmos a igreja com a mensagem de João, com a mensagem do dia. É hora de nós nos ajuntarmos em unidade para subirmos. Nós não temos tempo para ficar questionando se o pastor está alimentando certo a igreja ou não. Nós estamos com a mensagem do 7º anjo. João trouxe isto para nós. Nós fazemos parte do ministério do 7º anjo. Nós somos o 7º selo. É uma hora tremenda que nós estamos vivendo, é que não resta mais nada, a não ser sermos transformados. Se as pessoas pudessem ver isto, muitas coisinhas insignificantes seriam deixadas para trás. Por isso que nós viemos à igreja para focar em algo que é importante, focar em algo que vai nos ajudar, que vai estruturar nossa fé, que vai alimentar nossas almas. E a igreja, ela não tem outro alimento a não ser este, a mensagem do 7º anjo, o livrinho que João comeu. Nós não podemos trazer outra coisa aqui, porque o próprio pastor, o próprio ministro, ele se alimenta com esta mensagem. E o pastor sabe do que a igreja precisa, né? E nós somos alimentados quando falamos da mensagem da hora, do livrinho que João comeu. Amém? Precioso Pai, queremos agradecer o Senhor por esta noite, por podermos mais uma vez nos alimentarmos da sua palavra, termos a nossa sede, a nossa fome saciada com o pão, Pai, que desceu do céu. Ajuda nós, Pai, cada dia tomarmos deste alimento precioso com fé e saber que tudo está para trás, Pai. Nada mais resta, Senhor, a não ser sermos transformados. E nós estamos aqui aguardando, Pai. Queremos estar atentos, vigilantes, Pai, porque a qualquer momento nós seremos transformados. Nós cremos nisso, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém. A Bíblia nos mostra a história de amor de Rebeca seguindo o mensageiro Eliezer. A noite chegou e na
batendo, ela entrou, se tornou esposa de Isaac. Isto foi apenas um tipo, uma sombra, e agora eu vejo a realidade em mim. A mensagem de Cristo me transformou. Tem